Lição 73 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres, comentários de Ken Wapnick. É minha vontade que haja luz. Comentário. Nessa lição, Jesus continua a falar sobre mágoas. Ele começa, no entanto, contrastando vontade com desejo, uma distinção que é explicada mais plenamente no texto. Veja o texto, capítulo 7. O ego deseja, o espírito quer. Jesus. Hoje estamos considerando a vontade que compartilhas com Deus. Essa não é a mesma que se manifesta nos desejos vãos do ego, de onde surgem a escuridão e o nada. Comentário. O desejo vão do ego é o de ser separado da vontade de Deus, um ser individual à parte da sua unicidade viva. Desse desejo ilusório surgem o nada e a escuridão. Primeiro, o sistema de pensamento de pecado, culpa e medo do ego. Depois, o mundo. Jesus. A vontade que compartilhas com Deus tem em si todo o poder da criação. Os desejos vãos do ego não são compartilhados, portanto, não têm nenhum poder. Esses desejos não são vãos, no sentido de que podem fazer um mundo de ilusões no qual a tua crença pode ser muito forte, mas, de fato, são vãos em termos de criação. Não fazem nada que seja real. Comentário. Os desejos vãos do ego não têm poder na realidade, mas certamente têm dentro do sonho. No nível da verdade, o ego é absolutamente nada, mas dentro do seu próprio sistema de pensamento, ele é muito poderoso. Afinal, ele acredita que destruiu o céu. No entanto, pelo fato do ego estar por conta própria, falta-lhe o poder da unicidade do céu, que é o poder da criação. O poder, entre aspas, do ego de criar erroneamente só pode fazer ilusões. Portanto, ele é vão. Eu mencionei acima que no texto Jesus faz a mesma distinção. Aqui está um trecho desses comentários. Jesus. Deus exerce a própria vontade. Ele não deseja. A tua vontade é tão poderosa quanto a sua, porque é a sua. Os desejos do ego não significam coisa alguma, porque o ego deseja o impossível. Podes desejar o impossível, mas só podes exercer a tua vontade com Deus. Essa é a fraqueza do ego e a tua força. Texto, capítulo 7. Citação. Desejos vãos e mágoas são parceiros ou coautores em retratar o mundo que vês. Os desejos do ego deram origem a ele, e a necessidade que o ego tem de mágoas, as quais são necessárias para mantê-lo, povoam esse mundo com figuras que parecem atacar-te e exigir um julgamento justo, entre aspas. Essas figuras vêm a ser os intermediários utilizados pelo ego no tráfico de mágoas. Elas se interpõem entre a tua consciência e a realidade dos teus irmãos. Ao contemplá-las, não conheces nem os teus irmãos e nem o teu ser. Comentário. Quando Jesus fala sobre, abre aspas, retratar o mundo que vês, fecha aspas, ele não quer dizer que existe um mundo lá fora que nós simplesmente percebemos de forma errônea. Ele está falando do mundo da percepção que nós vemos. Não é apenas que vemos por causa dos nossos pensamentos errôneos. O fato de o vermos para início de conversa é o sujeito da correção de Jesus.
O mundo da percepção, abre aspas, o sistema ilusório daqueles a quem a culpa enlouqueceu, fecha aspas, texto capítulo 13, foi feito pelo desejo de proteger a decisão de nossas mentes de serem separadas. E a dinâmica de projeção que conseguiu isso também é utilizada para proteger a projeção original ou primária. Nossas mágoas contra os outros, as projeções secundárias, se você preferir, perpetuam o sistema ilusório de separação por mantê-los separados de nós, ao mesmo tempo em que os mantém como pecadores que merecem punição. Tudo isso, os relacionamentos de amor e ódio especial, que são o pão com manteiga do ego, continuamente ataca a nossa realidade e a de nossos irmãos como Cristo, o Filho único de Deus, indiferenciado e indiviso. Nosso especialismo os veste com a escuridão das nossas necessidades e exigências, ocultando a luz que nos une a todos como um ser. Jesus. A tua vontade está perdida para ti nessa estranha negociação, em que a culpa é comercializada de lá para cá e a cada troca aumentam as mágoas. Será que tal mundo poderia ter sido criado pela vontade que o Filho de Deus compartilha com o seu Pai? Deus teria criado o desastre para o seu Filho? A criação é a vontade de ambos juntos. Deus criaria um mundo que matasse a Ele mesmo? Comentário. Mais uma vez, Jesus não está falando de um mundo no qual existe morte física, desastres de avião ou outras ocorrências desastrosas. Ele está falando de um mundo físico. Ponto final. O mundo da percepção é o mundo da dualidade, o mundo dos relacionamentos especiais, no qual cada parceiro barganha com o outro por alguns fragmentos de especialismo. Cada um busca dar bem pouco e receber tanto quanto possível em troca. Essa forma estranha e não natural de se relacionar, um ser egóico tentando negociar com outro ser egóico pelo que é, no final das contas, sem valor, é retratada bem explicitamente nessa passagem de, abre aspas, a escolha pela completeza, fecha aspas. Jesus. O mais curioso de tudo é o conceito do ser que o ego apregoa no relacionamento especial. Esse ser, entre aspas, busca o relacionamento para se tornar completo. Entretanto, quando acha o relacionamento especial no qual pensa que pode realizar isso, ele se desfaz de si mesmo e tenta se trocar, entre aspas, pelo ser do outro. Isso não é união, pois não existe aí aumento nem extensão. Cada parceiro tenta sacrificar o ser que não quer em troca daquele que pensa que preferiria, e sente-se culpado pelo pecado, entre aspas, de tomar e nada dar de valor em troca. Quanto valor pode ele dar a um ser do qual quer se desfazer em troca de outro melhor, entre aspas? Texto capítulo 16. Comentário. Ao ler a Bíblia, um estudante do Um Curso em Milagres pode ver o quanto a deidade bíblica está diretamente envolvida com essa permuta estranha, continuamente trocando mágoas com suas crianças. Esse reforço dos princípios de especialismo do ego explica a grande atração que a Bíblia tem para seus leitores e seus adeptos, e poderíamos justificadamente perguntar se o Deus de amor e unicidade poderia estar envolvido em uma insanidade dessas. Jesus. Hoje tentaremos, mais uma vez, alcançar um mundo que está de acordo com a tua vontade.
Nele está a luz, porque não se opõe à vontade de Deus. Esse mundo não é o céu, mas a luz do céu brilha sobre ele. A escuridão dissipou-se. Os desejos vãos do ego foram afastados. Mas a luz que brilha sobre esse mundo reflete a tua vontade. Portanto, temos que procurá-la em ti. Comentário: esse é o mundo real. Embora ainda seja uma ilusão, no entanto reflete a realidade do céu, pois não se opõe à vontade de Deus de forma alguma. Nesse estado pacífico, ficamos fora do sonho, vendo o mundo físico pelo que ele é. Nós aceitamos a expiação para nós mesmos, escolhendo, de uma vez por todas, contra os desejos de separação do ego. Tudo o que resta é a luz da verdade da expiação dentro de nossas mentes, esperando pacientemente nossa decisão de olharmos para ela. Jesus diz: o teu retrato do mundo só pode espelhar o que está dentro de ti. Nem a fonte da luz, nem a das trevas podem ser encontradas do lado de fora. As mágoas escurecem a tua mente e olhas para um mundo escurecido. O perdão dissipa a escuridão, reafirma a tua vontade e permite que olhes para um mundo de luz. Comentário: a verdade e as ilusões estão ambas dentro de nossas mentes, não do lado de fora, como o ego quer que acreditemos. Essa ideia é mais do que familiar para nós a essa altura. O que vemos do lado de fora é uma projeção do que primeiro vimos do lado de dentro. A projeção faz a percepção. Se nós quisermos ver a luz do lado de fora, precisamos primeiro vê-la do lado de dentro, o que não podemos alcançar sem atravessarmos a escuridão. O perdão, o desfazer da culpa da mente, é, portanto, o meio de alcançar esse resultado feliz e repleto de luz. Jesus. Enfatizamos repetidamente que a barreira das mágoas é facilmente transposta e não pode se interpor entre tu e a tua salvação. A razão é muito simples. Realmente queres estar no inferno? Realmente queres chorar e sofrer e morrer? Ken Wapnick. A barreira é facilmente ultrapassada porque consiste de nada além de nossa decisão de estarmos no inferno da separação e do ataque. Uma vez que Jesus ensinou que todo sofrimento, até mesmo a morte, veio dessa decisão, a resposta é muito simples. Mudemos nossas mentes e perdoemos. Jesus. Esquece-te dos argumentos do ego que buscam provar que tudo isso é realmente o céu. Tu sabes que não é assim. Não podes querer isso para ti mesmo. Há um ponto além do qual ilusões não podem ir. Ken Wapnick. Em outras palavras, ilusões nunca vão nos tornar felizes. Temos que aceitar essa afirmação como um fato antes de podermos querer pedir a ajuda de Jesus. As ilusões do especialismo certamente podem nos trazer prazer e felicidade, mas eles nunca podem durar, porque nossos relacionamentos especiais não foram feitos para durar. Esse é, entre aspas, o ponto além do qual as ilusões não podem ir. Por que iríamos querer buscar o que inevitavelmente vai falhar conosco? Jesus repetidamente volta a esse ponto, uma vez que seu apelo é o que ele espera que um dia vá nos afastar do inferno. Citação: o sofrimento não é a felicidade, e é a felicidade que realmente queres. Tal é a tua vontade, na verdade. Comentário:
Mais uma vez, Jesus está apontando para a nossa necessidade de percebermos que o que nós fazemos nesse mundo não nos torna felizes. A menos que possamos aceitar isso e aceitar que nada do nosso especialismo vai acabar com nossa dor ou nos trazer alegria, não vamos pedir sua ajuda, pelo menos não sinceramente. Intrínseco a esse processo está o conhecimento, como já vimos, de que só ele pode nos ensinar a diferença entre a dor e a alegria, o aprisionamento e a liberdade, o sofrimento e a felicidade. Jesus diz: portanto, a salvação também é tua vontade. Queres ter sucesso no que estamos tentando fazer hoje? Nós empreendemos isso com a tua bênção e o teu feliz consentimento. Comentário: Jesus não pode nos ajudar, a menos que demos nossa bênção a essa ajuda. É por isso que ele primeiro precisa nos convencer de que está certo e nós errados, e que nós verdadeiramente preferimos ser felizes e não estar certos. Texto capítulo 29. Sem tal convicção, nunca iríamos escolher segui-lo. É por isso que ele precisa de nós tanto quanto nós precisamos dele. Texto capítulo 8. Nós precisamos querer ser ajudados. Só então nossa salvação pode ser alcançada. Jesus: teremos sucesso hoje se te lembrares que queres a salvação para ti mesmo. Queres aceitar o plano de Deus, pois compartilhas dele. Não tens nenhuma vontade que possa realmente opor-se a esse plano e nem queres fazê-lo. A salvação é para ti. Acima de tudo, queres a liberdade de lembrar quem realmente és. Hoje é o ego que permanece impotente diante da tua vontade. A tua vontade é livre e nada pode prevalecer contra ela. Ken Wapnick. Outro discurso de incentivo de Jesus, lembrando-nos de nos lembrarmos do quanto queremos sua salvação em vez da salvação do ego. Que nossa liberdade repousa em nós mesmos, assim como nosso aprisionamento. Quando formos tentados a esquecer, ele nos lembra de que, não importando o quanto o ego pareça ser poderoso, externa e internamente, ele não pode ter poder sobre nós, a menos que escolhamos deixar que tenha. É por isso que nada pode prevalecer contra a nossa vontade, como ele nos diz no texto. Citação: o reino é perfeitamente unido e perfeitamente protegido, e o ego não vai prevalecer contra ele. Texto, capítulo 4. Comentário: essa é a fonte da nossa esperança e alegria. Citação: assim empreendemos os exercícios de hoje em alegre confiança, certos de que acharemos o que é tua vontade achar, e que lembraremos o que é tua vontade lembrar. Nenhum desejo vão pode nos deter, nem nos enganar com uma ilusão de força. Hoje, permite que seja feita a tua vontade e que a crença insana de que escolhes o inferno no lugar do céu tenha fim para sempre. Comentário: o discurso de encorajamento continua, pois Jesus quer que compreendamos a fraqueza inerente dos desejos ilusórios do ego, que de forma alguma podem se comparar com a força da nossa vontade, sempre em unidade com a vontade do nosso Criador e Fonte. Jesus diz: começamos os nossos períodos de prática mais longos com o reconhecimento de que o plano de Deus para a salvação, e só o seu, está totalmente de acordo com a tua vontade.
não é o propósito de um poder alheio imposto a ti contra a tua vontade. É o único propósito aqui com o qual tu e o teu Pai estão de perfeito acordo. Terás sucesso hoje, o momento designado para a liberação do Filho de Deus do inferno e de todos os desejos vãos. A sua vontade é agora restaurada à sua consciência. Nesse dia mesmo, ele está disposto a olhar para a luz em si próprio e a ser salvo. Ken Wapnick. Jesus nos pede para colocarmos em prática o que ele tem nos ensinado, a pensarmos seriamente durante os períodos longos de prática do dia sobre nosso equívoco de pensarmos que iríamos querer, ainda que pudéssemos, nos opor à vontade de Deus. Ele nos pede para vermos o quão infelizes um equívoco desses nos tornou e o quão felizes poderíamos ser simplesmente deixando de lado a oposição do nosso ego à verdade. Portanto, nós realmente damos boas-vindas à vontade de Deus, onde ela já está, conforme a consciência do céu é restaurada às nossas mentes no lugar do inferno que fizemos nela em vez disso. É importante entender que precisamos verdadeiramente aceitar seu ensinamento. De outra forma, poderíamos escolher praticar essas lições de modo comportamental, sem realmente querermos fazê-lo. Logo no início do texto, Jesus nos previne contra esse mesmo equívoco de entrarmos no conflito de não querermos fazer o que sentimos que Ele está nos pedindo para fazer. No entanto, fazendo-o de qualquer forma. Jesus diz: podes comportar-te como pensas que deverias, mas sem quereres inteiramente fazê-lo. Isso produz um comportamento consistente, mas acarreta grande tensão, resultando em uma situação na qual tu estás fazendo o que não queres totalmente fazer. Isso faz surgir um senso de coerção que usualmente produz fúria, e a projeção está propensa a vir em seguida. Texto, capítulo 2. Comentário. É por isso que Jesus está continuamente enfatizando os benefícios para nós de liberarmos nossas mágoas. Ele quer que nós queiramos perdoar. Só então vamos verdadeira e alegremente escolher fazê-lo. Jesus, depois de lembrar-te disso e decidir manter a tua vontade em mente com clareza, dize a ti mesmo com suave firmeza e serena convicção: é minha vontade que haja luz, que eu contemple a luz que reflete a vontade de Deus e a minha. Em seguida, deixa que a tua vontade se afirme junto com o poder de Deus, unida ao teu ser. Põe o resto do período de prática sob a sua orientação. Junta-te a eles à medida que te mostram o caminho. Comentário. Nós fazemos nossa parte, unindo-nos a Deus e a Cristo em nossas mentes. Isso permite que nossa vontade unida brilhe através de nós, abraçando a filiação na unicidade do amor. Esse processo de refletir a vontade de luz da criação, a essência da cura, encontra a expressão amorosa no princípio final dos Trabalhadores de Milagres, conhecido de muitos estudantes do Um Curso em Milagres como a oração para a salvação. Jesus, eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá.
Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curado na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. Texto, capítulo 2. Comentário. Portanto, somos guiados diariamente a curarmos como somos curados, a perdoarmos como somos perdoados e a amarmos como somos amados. Jesus. Nos períodos de prática mais curtos, faze mais uma vez uma declaração do que realmente queres. Dize: é a minha vontade que haja luz. A escuridão não é a minha vontade. Isso deve ser repetido várias vezes por hora. Ken Wapnick. Nossa decisão é refletida pela disponibilidade de nos lembrarmos, com tanta frequência quanto pudermos, de que nossa vontade e a de Deus são uma, e as ilusões de grandeza do ego não podem se opor a isso. Nós reforçamos essa disponibilidade por causa do nosso reconhecimento de que ilusões produzem escuridão, enquanto a verdade nos liberta por causa da sua luz. Nossa luz como o Filho de Deus, o ser que Ele criou como Ele mesmo. Jesus. Contudo, é da maior importância aplicar a ideia de hoje dessa forma imediatamente, quando fores tentado a guardar qualquer tipo de mágoa. Isso te ajudará a soltar as tuas mágoas ao invés de nutri-las e de escondê-las na escuridão. Ken Wapnick. Jesus está sempre nos pedindo para prestar atenção cuidadosa aos nossos pensamentos de ataque e mágoas. Portanto, nós percebermos que eles não vão nos fazer felizes, pois eles são um ataque ativo ao plano de Deus para a salvação. Nós entendemos que temos nutrido nossos julgamentos por causa da sua habilidade de manter nossa individualidade a salvo e a luz de Cristo na escuridão, e que o custo para nós de nutrirmos tais defesas foi grande demais. Esse reconhecimento torna cada vez mais fácil liberarmos nossas mágoas e escolher a luz do Espírito Santo em vez da escuridão do ego.